Bom dia, boa tarde, boa noite, paz esteja com todos vós. Quase meio-dia já, né? Mas estamos aqui sem falhar no nosso devocional Caminho Diário. Uma palavra, um encontro, um novo eu nesse feriado lindo para a glória de Deus, dia de descansar, dia de repor as energias. Eu que tive um fim de semana bem movimentado, para a glória de Deus, hoje aí em plena terça-feira, um feriado para a gente descansar. Esse é o cuidado de Deus conosco também. Precisamos ver o Senhor em todos os detalhes. Mas você que está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo ao Devocional Caminho Diário. Para você que é a primeira vez que está passando por aqui, este é o Devocional que traz uma palavra ao encontro, um novo eu. A intenção aqui é exatamente essa: cada dia sermos confrontados com a palavra, uma palavra que cura, que liberta, que transforma, que corrige e que dá vida. Essa é a intenção. Então, vamos orar ao Senhor, vamos iniciar esse momento, esse tempo, orando, pedindo a presença do Espírito Santo em nosso meio. Minha voz está um pouco rouca, gente. Estou aqui forçando, mas eu creio que dá para ouvir. Aumenta o volume bem alto aí, que vai dar para ouvir sim. E eu creio que será uma bênção essa pregação de hoje. Amém? Senhor Deus amado, poderoso Pai, te louvamos e te agradecemos ao Senhor por mais um dia. Pela tua misericórdia estamos de pé, levantamos para hoje ter a oportunidade de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor tem nos ajudado, para vivermos o que o Senhor preparou para nós no dia de hoje. Não pedimos, ó Deus, que seja feita a nossa vontade, mas que a tua se cumpra. Eu sei que o Senhor já sabe o que vai acontecer daqui uma hora, e é por isso que a tua vontade tem que prevalecer em nossa vida, Pai. Ainda que a gente fique insistindo, Pai, em querer do nosso jeito, eu te peço autoridade nessa hora, para que o Senhor esteja conosco. O Senhor faça se cumprir a tua vontade em nós, não a nossa, mas a tua. Eu peço a direção do Senhor para ministrar esse devocional no dia de hoje. Peço que o Senhor alcance corações nessa hora, que a gente possa dar acesso ao Senhor, entrar em nosso lar, fazer uma limpeza. Hoje a maioria está em casa, então, Senhor, entra nesses lares, faz uma limpeza, Senhor, tira toda a treva, toda a confusão, toda a enfermidade, todo devorador, Pai, manda para bem longe, Pai, todo invejoso. Limpa esses lares, Senhor, limpa, Senhor, esses corações e faz-se cumprir sobre a nossa casa, a nossa família, a tua vontade, Pai. É o que te peço de todo o meu coração neste dia, em nome de Jesus. Eis-me aqui a tua filha, usa-me, Senhor, conforme a tua palavra. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Vamos estar aqui nesse momento também. Para quem quiser acompanhar através lá do TikTok, estaremos lá ao vivo agora neste momento, ministrando. Deixa eu enviar uns convitinhos aqui, né, gente? Para que o povo possa estar indo, para que o povo possa estar acompanhando também esse momento aqui também no ao vivo. Aleluia. Pronto, já convidei um povo aqui. Agora vamos voltar para a nossa live e vamos continuar aqui na nossa ministração. Hoje nós seremos ministrados no livro de Isaías 40. Sim, já passamos por aqui, já passamos por essa passagem algumas vezes aí, mas a gente precisa entender que é um devocional diário. O Senhor fala aquilo que Ele sabe o momento para ser dito. E quando nós nos deparamos com uma mensagem sendo repetida, é porque a gente sabe que o Senhor está querendo falar conosco de alguma forma. Meu amigo Edson, seja bem-vindo, meu querido, Pai seja contigo. E tá lá em São Paulo acompanhando a gente. Ei, Glória! E lá no livro de Isaías 40, nós vamos ler, eu vou ler hoje do versículo 1 ao 8, mas não se esqueçam que você tem a missão aí de estar fazendo a leitura desse livro completo. Por quê? Porque é importante para você.
É para você que eu estou te dando essa dica. Não é para você ler e fazer algo por mim. Não é por você. Quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais abençoado você vai ser. Quanto mais você recebe o que está escrito nesse livro, mais você vai ser engrandecido. Deus, ele nos escolheu não para sermos pequenos, mas para sermos conhecidos. E a palavra de hoje vai falar muito sobre isso. Vamos para a leitura? Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai benignamente a Jerusalém, e brandai-lhe que já a sua servidão é acabada, que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro da mão do Senhor por todos os seus pecados. Olha que coisa linda. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai o ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será exaltado, e todo monte e todo outeiro serão abatidos, e o que está torcido se endireitará, e o que é áspero se aplanará. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente verá que foi a boca do Senhor que disse isso. Isso é muito forte. Voz que diz, clama, e alguém diz, que hei de clamar? Toda a carne é erva, e toda a sua beleza como flores do campo. Seca-se a erva e cai as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e caem as flores. Mas a palavra de nosso Deus subsiste eternamente. Gente, a palavra de Deus é eterna. Sabe quantos anos tem isso daqui? A gente nem faz ideia. A minha tá rasgadinha aqui, não tem nada não. O importante é o que tá dentro dela. Isso aqui sobrevive, ó, há anos. Há anos. Muitas e muitas gerações já foram abençoadas por essa palavra. Muitas e muitas gerações já foram cansadas por essa palavra. Muitas e muitas gerações já tiveram a oportunidade de experimentar o poder de Deus. E hoje estar aqui falando com você é um convite para que você experimente desse Deus aqui, para que você possa experimentar dessa presença. E por que, missionário, você fala desse Deus? Existem pessoas que acreditam em muitos deuses. Quando eu falo desse Deus, eu falo do Deus vivo, Deus da Bíblia, o Deus que apresenta o Senhor como Criador de todas as criaturas, Criador dos céus e da terra, Criador de todos nós. Um Deus que é Pai, um Deus que é amor, um Deus que é juízo, um Deus que é justiça. Esse é o nosso Senhor. E essa palavra aqui, ele vai trazer exatamente esse contexto sobre o Senhor. Nós vemos que o livro de Isaías, se você tiver a oportunidade de querer ser abençoado por isso, você faça essa leitura, você vai entender que o livro de Isaías até aqui fala muito do juízo de Deus. O povo vai para a idolatria. Vamos trazer para nós aqui. O povo vive na idolatria. Qual é a idolatria do mundo hoje? É dinheiro, é gandaia, são as pessoas. Tem gente que coloca alguém como o senhorio da sua vida. Eu só vou ser feliz se essa pessoa estiver comigo. Ainda chora pro Senhor falando isso. Eu só vou ser feliz se essa pessoa estiver do meu lado. Eu só vou ser bem se eu vou estar bem se eu tiver essa casa. Eu só vou estar bem se eu tiver um carro. Eu só vou estar feliz se eu conquistar esse emprego, se eu conquistar esse valor na minha conta. Ou seja, colocam tantas coisas como idolatria. Nessa época que, de fato, as pessoas idolatravam a imagem. Aí fazia muito sacrifício de até mesmo de pessoas, de crianças, sacrificavam a vida na prostituição, que a gente vê acontecendo até os dias de hoje. Há muitas religiões que ainda vivem disso, ainda praticam esse tipo de coisa, mas a gente precisa entender que esse Deus aqui que nos chama um arrependimento. Olha o que o Senhor fala, consolai o meu povo. Sabe, ainda que a gente esteja no pecado, ainda que a gente esteja vivendo a vida errada, fazendo coisas erradas que não deveríamos fazer, o Senhor nos chama de povo. O Senhor nunca nos abandonou. O Senhor nunca deixou de nos amar. Ele nunca deixou de querer que a gente esteja ao lado dele. Ele sempre quis. Esse sempre foi o projeto de Deus, o povo dele ao lado dele. E um povo sofrendo, como a gente está vendo hoje? Não, um povo abençoado. Deus deu um jardim completo para Adão e Eva. Quem recusou esse jardim foram eles. Quem deixou de querer estar nesse jardim foram eles. Quando nós olhamos
para o mundo. Há muitas oportunidades nesse mundo, tem muita coisa grande, tem muita coisa acontecendo, há muita riqueza, há muita bandejas bem recheadas. Só que o final de tudo isso, a colheita de tudo isso, como a própria palavra diz, é uma erva que vai secar e vai embora. Com a mesma velocidade que chega, vai embora. Com a mesma velocidade que parece ser a melhor coisa do mundo, vai embora. A gente para observar isso nos relacionamentos. Quem aí é casado vai saber entender mais ainda. Aquela chama do namoro permanece a mesma no casamento? Fala a verdade. Não, gente, porque isso é a vida humana. Vai chegando o tempo que vai defasando, aí você vai ter que ir orando. Quem tem a presença de Deus continua, talvez não com a mesma chama, mas com o entendimento de que aquela pessoa foi a que Deus abençoou para a sua vida. Mas aí a pessoa que não está na presença de Deus vê que a chama do casamento esfriou, vai atrás de outro, procura outro. E aquilo que era para ser eterno, o amor da minha vida vai ser eternamente, se eu não tiver ele eu vou morrer. Aí acaba. Aí o que você depositou na presença de alguém, depositou na vida de alguém como a sua substância de vida, como o seu alimento de estar vivo, vai embora. Aí tem pessoas matando porque foram abandonados, tem pessoas morrendo porque foram abandonadas, matam a pessoa, tira a própria vida e aí acaba tudo. Mas Deus nos chama a uma aliança com Ele, Deus nos chama a um relacionamento com Ele, que Ele vai nos dar paz. Quando o mundo estiver em guerra, nós teremos paz. Ele nos chama a um relacionamento de restauração. Olha o que Deus fala. Falai benignamente a Jerusalém, brandai, que já a sua servidão acabou, e que a sua iniquidade está expiada, e que já recebeu em dobro, olha isso é muito poderoso, em dobro, da mão do Senhor por todos os seus pecados. Gente, Deus, ele não quer trazer você para um julgamento e uma condenação. Deus quer trazer para uma salvação. As pessoas têm o péssimo hábito de dizer que crente é enjoado, que crente quer fazer da vida dos outros como se fosse um fantoche, um boneco, que entra na igreja e ali tem que servir, tem que cumprir regras. Exatamente, exatamente, mas não da forma como você pensa. Quando a gente se torna crente, isso é crente, é crer em Cristo, independente da religião. Se é católico, se é protestante, se é tantas outras que tem por aí, que tem o Deus monoteísta, Deus único, Deus vivo. Se você crê nisso daqui, você vai se tornar crente. Eu creio em Cristo, isso é ser crente. Então, eu creio em Deus, eu creio em Cristo. Quando você entra no evangelho, não é na igreja. A igreja não muda ninguém, a igreja é parede, gente. Igreja é parente, nós somos templo de habitação do Espírito Santo. A igreja são as paredes que nós vamos construindo conforme Deus vai nos abençoando. Aquilo ali não tem poder de transformar ninguém, mas o que está dentro dela e o que ela carrega, a presença que ela carrega, transforma qualquer pessoa que vem com o coração aquebrantado. Tem muita gente que entra, mas não quer transformação, não quer mudança. Vai acontecer alguma coisa? Não vai. Porque quem está nela não manifesta, não vai obrigar a gente a ser transformado. Mas quem entra com o coração aquebrantado, querendo transformação, esse vai ser ricamente abençoado. Vai ter a vida verdadeiramente transformada. E sim, nós vamos ter mudança. Nós vamos ter mudança de comportamento. Nós vamos nos alinhamento com a vontade de Deus. Nós vamos sair de uma vida pecaminosa para nos corrigir. Gente, tudo aquilo que está torto para endireitar dói. Tem que deixar os maus costumes, tem que deixar as velhas amizades, tem que deixar os velhos hábitos, tem que deixar a velha vida para uma vida nova. É uma vida chata? Não, sou testemunha disso. Eu vivia na gandaia, eu vivia nas baladas. Para mim não existia vida melhor. Até eu chegar no fundo do poço. Essa vida que a gente acha que é a melhor para nós só nos direciona para uma ruína. Diferente de Deus. Deus nos tira de uma servidão. Deus nos tira do pecado, da ruína, para uma vida de salvação. Só que para a gente ser salvo tem que ter transformação. Não dá para sair daquilo que a gente estava
daquele mesmo jeito, cheio de sujeira, com vestes sujas e entrar em um reino limpo. Não, a gente vai passar pelo processo da limpeza, vai passar pelo processo da transformação. E isso geralmente é doloroso. É doloroso por quê? Porque você tirar uma unha encravada dói. Diga se não dói. Agora, o que foi que você fez para a unha encravar? Sapato apertado, não corta direito, não cuida. Aí a unha encrava, não é verdade? Mas para essa unha ser curada, o que é que precisa fazer? Arrancar o mal pela raiz. E isso dói. Não tem outro caminho, tem que ser esse. Assim é a gente quando entra na presença de Deus. A gente chega todo encravado, a gente chega todo torto, todo quebrado. E aí Deus vai arrancando a erva daninha de nós. Vai arrancando tudo que está preso, encravado, tudo que está machucando. Ei, Deus não vai tirar nada que está bom. Deus vai tirar o que está machucando. Escute isso. Deus não vai tirar o que está bom na sua vida. O que está bom vai continuar. Ele vai tirar o que está causando dor. Ele vai tirar aquilo que está inflamando dentro de você. Ele vai tirar aquilo que está causando câncer. Aquilo que está causando dor. Olha o que ele começa esse versículo, gente. Consolai o meu povo. Você é povo de Deus. Deus nos considera filhos. Deus nos chama de filhos. Deus ainda nos vê como povo dele. Gente, essa palavra não foi apenas naquele tempo lá em Judá. Não, essa palavra é para mim, é para você. Pessoas que estão aqui cansadas, pessoas que estão aqui esgotadas das escolhas desse mundo, pessoas que estão aqui sentindo-se escravos, sabe, das circunstâncias. Um padrão de mundo que foi criado para colocar pessoas como espelho. Tem mulheres que a gente olha assim, meu Deus, vai quebrar. De tão magra que tá, de tão seca que tá, mas aquele é o padrão da moda. Só pode subir numa passarela se tiver naquele jeito, as costelas mostrando, os ossos, misericórdia, parece um esqueleto pronto. A gente fica se perguntando ali, meu Deus, esse é o padrão de vida? E aí pessoas fazem de tudo, tomam medicamento para emagrecer, para ficar fininho, para ficar ali bonitinho. Bonitinho para quem? Para o mundo. E aí a saúde vai embora, a alegria vai embora, porque quando você tenta agradar pessoas e descobre, só da pior forma, que nunca vai conseguir agradá-las, que todas as pessoas, ao invés de olhar para você, nossa, como você tá bonita, cara, que esforço você fez, parabéns, você conseguiu, olha que bacana, você conseguiu. Que bom, cara, que você saiu daquele tava gordinho, agora tá magro. Olha que legal o seu esforço, parabéns pelo seu esforço. Ninguém vai dizer isso. Eu quero conhecer quem é assim. Sabe o que é que vão falar quando você chegar, depois de você ter se matado em medicamento, cortando comida, fazendo vários sacrifícios assim terríveis para chegar num padrão das pessoas? Sabe que vão olhar para você e vai dizer, ixi, o que aconteceu com a sua pele que tá flácida? Ixi. Tá malhando não, é? Emagreceu no medicamento, foi? Vai pra academia. O Xuxu foi velho, acabou, foi velho. Rapaz, o que aconteceu? Diga se não é assim. Me diga se eu estou mentindo. O ser humano nunca está satisfeito. E ele sempre quer ver o outro abaixo dele. Gente, o ser humano nunca quer ninguém acima dele. Ele sempre quer você ali. Pode ser um degrauzinho só, mas abaixo, nunca acima. Isso somos nós. Lembra que quando Eva peca, ela não pecou sozinha? Ela quis levar o marido junto? Ela sabia que ela tinha errado, mas ela deu para quem? Para o marido. Se eu cair, ele vai cair junto. Então ela oferece. E ele, por querer agradar quem? O ser humano, esquece do que Deus falou para ele. Ele poderia ter rejeitado. Eu não, você escolheu errar. Eu tenho um Deus ao qual eu sirvo. Deus me deu a ordem para que eu não comesse. E ele vai me dar outra mulher porque você errou. Mas não, Adão foi lá e comeu. E quando o julgamento vem, de quem foi a culpa? Primeiro, Deus presta conta com Adão. Adão, o que tu fizeste, Adão? Foi a mulher que o Senhor me deu. A culpa ainda é de Deus, viu? Porque foi Deus que deu a mulher para ele. Olha que coisa terrível. Foi a mulher que o Senhor me deu, que me deu esse alimento para eu comer.
Eva, por que você fez isso, Eva? Foi a serpente. Ninguém quer assumir a culpa. E o que a palavra hoje nos convida é um arrependimento genuíno. É a gente olhar para nós e dizer assim, eu tenho culpa no que eu fiz. Eu sei que eu errei e eu quero uma transformação. Isso é a gente se converter para Cristo. Eu creio em Cristo, eu entro para um grupo religioso, eu entro para um grupo aí, seja qual for a placa, eu entro, mas com o coração arrependido. Ali vai haver uma transformação. Pastor não vai dizer que você não pode beber, pastor não vai proibir você de fazer fofoca, pastor não vai proibir você de ficar fazendo inferninho no trabalho, pastor não vai proibir você de ir para balada, pastor não vai proibir você de usar roupa curta. Quem diz isso é mentiroso. E se há algum que faz dessa forma, ele está errando, porque quem vai convencer que nós estamos errados, quem vai nos confrontar é o Espírito Santo. Então a gente entra na presença de Deus e a partir dali Deus vai tirando nossa iniquidade. Escute isso. Brandai que já a sua servidão é acabada e que sua iniquidade está expiada. Ou seja, tudo aquilo que está errado em nós vai começar a ser transformado. Não tem mais força, não tem mais poder. Cortou-se o elo com o pecado. E a partir dali você vai entender que beber não faz mais sentido, que droga nunca fez sentido, que viver na prostituição um dia com um dia com o outro, não firma nenhum relacionamento, tá aqui, tá ali, não é bom para você. Você vai entender que fazer fofoca só traz destruição, que a sua boca foi feita para profetizar, para pregar, para contar as boas novas e não para amaldiçoar pessoas, porque a fofoca é uma maldição. A fofoca só destrói, eu não vejo fofoca fazer bem para ninguém. Então, tudo isso é você que vai descobrindo. A cada palavra pregada. Eu digo porque eu sou ministra da palavra e a cada mensagem que eu prego eu não proíbo ninguém de fazer nada. Mas as pessoas vão entendendo por quê? Porque abriram o coração e estão dispostos a ser transformados. Então, eles vão, através da palavra, sendo libertos. Assim como eu, assim também é você. Todos os dias nós temos algo para ser arrancado. E este devocional Caminho Diário, uma palavra, um encontro, um novo eu, tem exatamente essa intenção. De que a palavra de Deus chegue até os nossos ouvidos, nos confronte, nos corrigindo e nos transformando em novas criaturas. Criaturas essas que a partir daqui vai contar o testemunho de vida, vai testificar o poder de Deus. Há 10 anos atrás eu era uma pessoa, hoje eu posso estar aqui testificando que Deus liberta, que Deus não é chato, como muitos dizem, que servir ao Senhor é a melhor escolha da sua vida, que estar na presença de Deus é o melhor lugar neste mundo que a gente pode estar e não tem coisa melhor do que falar do Evangelho de Deus. Estar aqui pregando para pessoas que eu nem conheço, que estão passando por aqui, que vão estar sendo alcançadas, abençoadas. Ouvir testemunho de pessoas de dizer, eita, aquela palavra transformou a minha vida. Assim como um dia transformou a minha por alguém, Deus vai te usar para transformar a vida de outras pessoas. Gente, a Cracolândia está cheia, precisando de você. Aqui eu vou fazer um apelo para você, que agora que está me assistindo. A Cracolândia está cheia, precisando de você. As cadeias não suportam mais, não comportam mais de tanta gente. Estão precisando de você. Os hospitais, está um inferno. Não tem um hospital que diga que não está lotado. O hospital público não cabe mais nem gente no corredor, precisando de você. E eu pergunto, que dia você vai se posicionar? Que dia você vai escolher mudar a vida de alguém? Que dia você vai escolher ser uma pessoa melhor? Ah, você está me chamando de ruim? Não, estou chamando você de egoísta mesmo. Porque eu fui egoísta um dia. Eu fui, mas não sabia que eu era. E sabe por que eu estou dizendo isso com propriedade? Porque quando nós pensamos só em nós e não no próximo, nós estamos sendo egoístas. O segundo maior de todos os mandamentos é amar ao próximo como a si mesmo. E se você não consegue se compadecer por alguém que está na Cracolândia, ao contrário disso, julga aquelas pessoas. Olha lá, os vagabundos que só querem isso na vida. Não é isso que o Senhor nos chama para fazer ou ser. Se você não se preocupa com quem está no leito de hospital, mas está lá porque não tem fé. Tem pessoas que precisam
das nossas orações. Ah, eu vou orar porque foi preso? Matou, roubou? Tá lá porque merece. Faz isso não. Faz isso não, porque toda família pode ter um que vai cair nisso. Sabe? Existem muitas circunstâncias que levam as pessoas a fazerem o que elas fazem. A maioria, assim, instruída, direcionada por Satanás, mas a outra maioria pelas consequências desse mundo. Muitos não queriam estar lá. E é esses muitos que a gente vai alcançar. São esses aí exatamente que a gente vai lá buscar. Amém? Deus, ele conta com você. Ele quer você fazendo essa missão. Quer você cumprindo essa missão. Então hoje é dia de posicionamento. Hoje é dia de você dizer, Pai, a partir de hoje eu quero que a minha vida faça sentido. Eu quero que a minha vida seja usada para transformar a vida de outras pessoas. Eu quero que a minha vida seja para alcançar a libertação de outras pessoas. Eu vou dizer para você, não tem nada mais recompensador de que você ver a vida de alguém que bebia, que usava drogas, que estava no fundo do poço e ser transformado. E a pessoa olhar para você e dizer assim, Deus usou a sua vida para me abençoar. Deus usou você para cuidar de mim. Gente, não tem coisa melhor que isso. Então, de todo o meu coração, eu faço esse apelo. Busque os caminhos do Senhor. Eu tenho certeza que você, olha o que ele diz aqui, você vai receber em dobro do Senhor. Em dobro. Deus, ele dá muito mais do que aquilo que a gente pede. Quem serve ao Senhor nunca está sozinho. Nunca vai te faltar nada. Porque Deus é provedor. E quando a gente cuida do que é dele, ele cuida do que é nosso. Quando você para cuidar da família de Deus, que são os pequenininhos, quem é o povo do Senhor? Os que estão sofrendo, os que estão enfermos, os que estão necessitados de palavra. Quando você para cuidar deles, o Senhor cuida da sua casa, o Senhor cuida de você. É só você ler o livro de Levítico, você vai entender o que é servir ao Senhor. Faça a leitura desse livro, Levítico, para você entender como Deus responde a quem dedica a vida a cuidar do povo dele. Amém? É isso. A mensagem de hoje é essa. Obrigado pela tua presença. Louvado seja Deus pela tua vida, pela tua casa, por tudo que o Senhor tem instruído e você tem colocado em prática. Continue nessa direção. Continue fazendo o que você tem ouvido e tem aprendido com o Senhor. E você vai ver que toda essa semente vai ter uma boa colheita. Amém? Então é isso. Para você, vou encerrar primeiro aqui o pessoal do Devocional, já falo com vocês do TikTok. Para você aqui, fica com Deus. Não se esqueça que amanhã temos um encontro marcado. Devocional Caminho Diário, todos os dias, uma palavra para que a gente possa tirar o que não presta em nós e substituir pela palavra de Deus que nos corrige, que nos confronta, mas que nos faz boas e novas criaturas. Amém? Então é isso, cheiro grande e eu te vejo aqui amanhã. Tchau, tchau.